Querido, se você não for ousado, se não tiver coragem, ousadia, pode ter certeza de que de alguma forma vai entrar e vai começar sutil. E vai começar sutil e você não vai percebendo. Todo dia o pecado vem. Aí vai te poluindo. Mas você está no culto, mas vai te poluindo. Aquela mulher que se expressava, aquele homem, vai diminuindo a sua intensidade, o seu amor, o seu fervor. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem. Você vai sendo envolvido pelo pecado e vai sendo envolvido, e você começa a bailar com ele. Começa a dançar a valsa da perdição. Tá tudo muito bonito no começo. E aquilo, né, Arthur, vai entrando. Vai entrando. E você consegue estar no culto domingo. Nem todo mundo. Eu escolho ser amigo de Deus. Nós escolhemos a igreja. Nós escolhemos o pastor que eu quero ser amigão dele. Mas a gente não escolhe Deus. A gente escolhe a congregação. Escolhemos até o domingo que eu vou e o domingo que eu vou faltar. Porque é isso que o pecado te dá direito de muitas escolhas, muitas escolhas, muitas escolhas. Sabe qual a oração que eu mais fazia no monte? Senhor, arranca de mim o meu livre-arbítrio. Quem já orou isso no monte? Quem já orou isso alguma vez da vida? Arranca de mim o livre-arbítrio. Nem todo mundo escolhe Deus, querido. Aí as coisas vão parecendo, as coisas que eram tão naturais antes, vai começar a parecer um absurdo para muitos. Mas em nome de Jesus, de verdade, nós queremos causar uma surpresa nas igrejas portuguesas. Nós queremos ser uma resposta, uma surpresa nas igrejas portuguesas, de verdade, querido. Querido, escute aqui, nós respeitamos todos e a todas, de verdade. Todos os irmãos, todas e a todas, todos os irmãos, os pastores, os missionários. Mas, querido, sabe qual é a nossa única diferença? É que a porção que Deus nos deu, nós escolhemos seguir ela com toda a intensidade do nosso coração. É a única diferença. É a única diferença. A porção que Ele deu a nós, a porção que Ele deu a essa casa, nós vamos seguir com toda a intensidade do nosso coração, querido. Eu não admito alguém na boate pular mais do que eu. Eu não admito alguém na torcida do Benfica pular mais do que eu. Mais do que eu, não. É por isso que você tem que ser ousado mesmo. Tem que ser ousado. Querido, não seja inconveniente, seja ousado. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu recebi essa porção de renovo. Agora diga assim: você é homem, você é mulher. Diga assim: eu sou homem de Deus. Louvado seja Deus. Querido, eu vou falar para você, tudo bem? Bom dia. Deus pegou você aí por dentro, cara. Deus pegou por dentro assim. É tão bom quando Deus pega por dentro, né? E tudo que nós queremos, Senhor Jesus, nesses dias, é levantar um altar de adoração, Senhor. É conviver com a sua presença diariamente. É conviver com a sua presença diariamente.
conviver com a sua presença diariamente, Senhor. Nós não queremos uma visitação no domingo. Nós queremos ser morada todos os dias. E então, todos os dias. Abra sua Bíblia. Em Josué. Em Josué. Capítulo 5. Deus quer nos fazer entrar, igreja, em um lugar onde as coisas do mundo se tornam irrelevantes. Querido, entenda que nada é tão grande quando você encontra aquele que é grande. Eu estava na intervenção e ontem um missionário lá me lembrou de uma resposta que eu dei para uma criança. Tem esses meninos meio ousados assim, o Bruno? Virou para mim e falou assim: pastor, tá de dieta. Eu falei, é. Aí eu falei assim, poxa, mas hoje eu comeria. Eu tinha falado que Deus estava nas coisas simples, né? Aí mudamos de assunto, um adolescente, sabe? Esses meninos assim meio ousados assim, gostam de pegar nós assim, né? Aí eu falei, Deus está nas coisas simples. Aí eu falei assim, poxa, mas hoje eu comeria uma picanha. Ué, pastor, você não falou que Deus está nas coisas simples? Aí esse missionário estava perto, aí eu ri para ele, respondi com amor, de verdade, querido, sério, olha, escute. Quando você responde com amor, você não precisa falar nada de você.
você responde com amor alguma coisa, e dentro de você há uma intenção de amar naquilo que você responde, Jesus que fala por você. Eu ministrei ali o grupo de apoio, e foi uma palavra tão para eles que eu não vou nem compartilhar com vocês. No dia que vocês fizerem parte do apoio, vocês vão entender o peso de servir. E sabe qual é a recompensa do apoio? A recompensa do apoio é ver a glória de Deus descendo e mudando homens. A recompensa terrena do apoio é essa. É ou não é, meu filho? Eu falei com eles, a pessoa conhece você, mas em você não tem nada de bom. Nada de bom, de verdade. Você não presta. Tem alguém que presta aqui? É verdade. Entre nós tem mentirosos. Tem não? Fofoqueiros. Querido, nós podemos ter fofoqueiros entre nós, mas não podemos ter um ambiente de fofoca. Duas coisas diferentes. Porque o fofoqueiro vai entrar e encontrar aqui uma mudança de vida, não é verdade? Então pode ser que tenha algum fofoqueiro aqui, mas o fofoqueiro aqui não tem ambiente de fofoca. Amém. Esse amém aí foi amém de quem gosta de uma notícia. Tô brincando. Aí, é verdade, a pessoa conhece você e começa... Só que escute, não tem nada de bom em você. Então no fundo a pessoa não está conhecendo você, ela está conhecendo Cristo em você, só que ela não sabe. As pessoas falam, pastor, você é uma bênção. Pastor, como eu te amo, não sei o que. Cara, você não sabe que eu não valho nada. Tudo que tem de bom em mim é Cristo. Tudo que tem de bom em mim é Cristo. Se há alguma coisa boa em mim é Cristo Jesus. Ele vai colocando os atributos dele dentro de nós. Aí as pessoas vão gostando do Henrique, vai gostando do Henrique, o Henrique é legal, mas chega uma hora que elas vão perceber que o que está no Henrique que é legal, e a pessoa começa a amar Jesus através de você. Vocês entenderam? O raciocínio do que é ser igreja. Você entende que Jesus morreu por você na cruz. Eu preguei domingo no retiro, meu pai me deu uma direção. Meu filho, palavra poderosa, que revelação foi aquela? Mas você tem que ser mais maestro. Aí eu vou tentar ser maestro aqui, tá bom, irmãos? Não sei o que ele quis dizer com isso, mas o Espírito Santo vai me guiar. Porque a palavra de um pai, basta você obedecer. Só obedece, querido, que o Espírito Santo vai te instruindo. Porque o pontapé inicial para Deus fazer o que quer fazer na sua vida é o pontapé inicial. O start é esse. O start é a obediência. E eu entendo que Deus vai amadurecendo, porque um dia Jesus disse, olha, você pede para um filho fazer, aí o filho fala que vai fazer e não faz. Mas tem um filho que fala que não vai fazer. Ô gente, alguém falou para Roberto que tem salinha lá para dentro? Ô filha, vou ter que fazer um mezanino também para eles. Deixa lanchar lá dentro. Ô Ramon, tem que botar ar-condicionado na sala das crianças aí. Irmão, por favor, sentindo no coração, você vai ali e oferta um ar-condicionado para a sala das crianças. Você que é empresário aí, por favor. Ramon, depois você fala o preço quanto que deve ser uns 300 euros, né? 300 euros, oferta uma salinha de um ar-condicionado para a sala das crianças. Pegou, quem é inteligente pega. Ô pastor, vou dividir 10 vezes no cartão e eu vou dar o ar-condicionado, acabou. Ramon, vai aparecer à vista? Vai dar à vista? Pois é, Ramon, depois você procura o Marcos ali, tá? Aí sabe o que foi isso? Aí você acha que foi o Marcos? Esse cara passou chorando com o retiro todo. Ramon, procura ali o de camisa verde, não deixa escapar não, porque vai querer. Deixa escapar não. E vai ser pai agora, né, meu filho? Que em nome de Jesus, que venha com muita saúde, que o Senhor possa guardar, que os anjos de Deus, que em nome de Jesus possa te acompanhar, tudo na sua trajetória enquanto grávida, naquele hospital, em nome de Jesus. Os anjos só estarão autorizados de sair de perto de você no dia que você receber a alta daquele hospital. Em nome de Jesus. Liga no máximo para sentir frio, passa raiva. Vai conhecendo você, mas não é você. Vai conhecendo o Espírito Santo em você. Cabe a nós, nessa amizade, apontar para Jesus. Aí ele falou assim, pastor, não está nas coisas simples, o que você quer comer? Picanha. Aí eu com muito amor respondi assim, cara, mas você acha que picanha é muita coisa? Gente, picanha é simples. Porque nada é tão grande quando você conhece aquele que é maior que todas as coisas.
Talvez só não está no tempo, talvez você não está maduro o suficiente, porque o filho disse, eu não vou fazer, e depois fez. Sabe o que é isso? O que Jesus está querendo dizer é que ele estava imaturo, e na jornada de fé, ele foi amadurecendo. Minha filha, você está aqui? Tá, né? Aí ele foi amadurecendo, está no céu, né? Aí ele foi amadurecendo, ele foi caminhando, eu não vou fazer. Eu vou fazer. Claro que eu vou fazer, porque é filho. Gente, filho amadurece, sabia disso? Quem já foi filho aí? Meu Deus, ou você não está aqui, ou... Quem já foi filho? Quem já foi filho? Tem uns que veio de Marte, já veio grande então, né? Porque pelo amor de Deus, nasceu não, filho, né? Agora, quem é filho? Se não, levanta a sua mão de convicção. Até nisso a gente é travado. Eu sou filho, cara, eu estou aqui, pai, eu sou filho, Querido, no dia que você se sentir em um ambiente que você foi percebido, ou se sentir pertencido, querido, tem alguma coisa errada na sua cabeça. Ambientes como esse, você não precisa se sentir pertencente, você pertence. Você pertence. As atitudes das pessoas nos falam muito, a gente que não quer observar ninguém, sabe? A pessoa fala, nossa, foi tão bom, porque lembrou de mim, Léo, você lembrou de mim. Você lembrar, você pertence. O negócio que a gente quer às vezes mais percebido, ser percebido pelas pessoas, o que, né? Não é verdade? Eu falei, picanha é simples. Aí ele, é verdade. Aí ficaram rindo. Aí ontem o missionário foi lá me abraçar e chorou, né? E naquela atitude minha, ele viu simplicidade e humildade, porque ele falou assim, você é um pastor. Você poderia aproveitar que era um adolescente querendo te dar uma rasteira. Você poderia dar, você respondeu simples. Aí eu fiquei me perguntando, quando é que isso vai acontecendo na vida da gente que a gente não vai percebendo? Ou existe uma sala de aula que você entra e fala assim, eu vou te ensinar humildade. Existe algum curso que você faz que vai te ensinar simplicidade, humildade, a não ser a vida, a não ser o Espírito Santo? Quando você vai se submetendo, gente, você só pode ser transformado pelo poder de Deus se houver submissão em você. Não, porque o poder de Deus vai entrar em mim. E não, tem que ter submissão à palavra de Deus. Olha, eu vou ensinar uma coisa para você que eu peguei ali hoje no cantinho ali, ó, e já saí ensinando todo mundo. Você não estava aqui mais cedo, eu vou ensinar uma coisa para você. Sabe o que é revelação? Revelação não é o que eu li no texto e que eu interpretei e coloquei para fora. Revelação não é a minha capacidade de leitura, de interpretação de texto. Eu coloco para fora, nossa, o pastor trouxe uma revelação poderosa. Não, querido, talvez eu li um pouco mais, orei um pouco mais, entendi um pouco mais, mas isso não é revelação. Sabe o que é revelação? Revelação é o conjunto da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo dentro de você. Você sabia que a revelação, ela não sai daqui de cima da minha boca, a revelação ela nasce aí dentro. Querido, porque se a revelação saísse daqui, todo mundo ia sair daqui mudado pela palavra que eu preguei. Você não ia ter livre-arbítrio. A revelação saiu daqui porque, cara, a revelação ela revela uma ação. A revelação é um conjunto da palavra ministrada, da palavra pregada e a ação do Espírito Santo no interior de cada um. Querido, a revelação não é o que sai da minha boca. A revelação, ela acontece no seu interior, ela molda a sua conduta. Uma igreja de revelação não é uma igreja que formará muitos pregadores. Uma igreja de revelação não é uma igreja que formará muitas missionárias e pregadoras. Uma igreja de revelação, uma igreja que recebeu a palavra e a ação do Espírito Santo está moldando a sua conduta. Aquele que rouba, ele não rouba mais. Aquele que mentia, não vai mentir mais. Homens de revelação não serão homens de microfone. Serão homens com uma conduta idônea, com uma conduta saudável na presença de Deus. Mulheres de revelação não são as mulheres do coque, não são as mulheres da pregação, não serão as missionárias, serão donas de casa, empresárias, mulheres que trabalham nos hospitais, nas escolas, com uma conduta moldada pela palavra e pela ação do Espírito Santo. Pastor, qual é a igreja dos últimos dias? É a igreja tomada pela revelação de Deus.
eu tenho insistido a homens, nós precisamos entrar na revelação de Deus. Nós precisamos estar na revelação de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres que caminham com a revelação de Deus. Querido, Paulo conhecia todo o Velho Testamento, mas quando a luz brilhou para ele, cegou ele naturalmente, e dentro dele tudo se tornou claro. Todo o Velho Testamento que ele conhecia, ele achava que era lei, que era profeta, que era missionários, que era sacerdotes, mas quando a luz de Cristo brilhou dentro dele, a revelação saiu de dentro dele, e ele começa a escrever a Gálatas, Coríntios, e Paulo só sabe falar de Jesus, porque até a lei que ele conhecia, até os ensinamentos dos escribas, dos profetas e sacerdotes, foi iluminado pela luz de Cristo. Ei, quando a luz de Cristo brilhar dentro de você, na ação e na condição do Espírito Santo, você será um homem, uma mulher de revelação. Querido, ele conhecia todo o Velho Testamento, mas quando a luz brilhou dentro dele, engraçado que Deus teve que cegar ele naturalmente, mas Deus não tampou os seus ouvidos, porque agora Paulo não andaria. O texto que o pai leu, eu não consigo me lembrar, que ele fala que eu não falo por vocês por sabedoria humana. Paulo tinha sabedoria humana. Eu falo na condição de Deus, na condição de Espírito, do Espírito Santo. Isso é a revelação. Por isso que a revelação está... Não, pastor, não existe revelação porque a Bíblia já foi revelada. Oh, para de ignorância, pelo amor de Deus. Porque se eu pegar esse livro aqui, quantos já leu a Bíblia inteira aqui? Todinha. Uma vez, levanta a mão. Uma vez. Agora 2 vezes. Agora 3 vezes. Agora 4 vezes. Você vai perder para mim, Adilson. Agora 5 vezes. Agora 6 vezes. 7 vezes. Eu estou indo para a 8ª vez. E é só agora que Deus está mudando a minha vida. Você pode ler quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser, você pode ler. Sem a presença do Espírito Santo, pode botar fogo nesse negócio aqui, gente. Isso aqui é papel, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é papel, bota fogo que vai queimar. Mas o Espírito Santo pode traduzir. Por que a gente não acessa esses lugares que Deus tem para nós? Os lugares de revelação. Sabe por quê? Porque ao longo da caminhada, ou a gente vai quebrando as alianças, ou a gente não vai tendo alianças. É muito fácil alguém numa jornada cristã ela quebrar uma aliança com Deus e parecer que tem uma aliança. Porque parecer é fácil, você começa a imitar o que todo mundo faz, né? Verdade, você pega um monte de leão assim. Aí você pega uma pessoa, bota uma capa de leão e faz ele andar igual um leão. Você nem percebe. Vai todo mundo parecer leão. Porque você está olhando no maximizado, sabe? Agora você pega aquele leão falso, se você isola ele, você percebe os detalhes. Mas como a gente quer ser igual a todo mundo, andar igual a todo mundo, fazer o que todo mundo na moda, e seguir todo mundo, e ir na direção do homem, né, igual o pai falou ontem. A gente não quer ser canhoto, a gente quer ir na direção que todo mundo faz. A gente não vai percebendo os detalhes. Então facilmente alguém que começa com uma aliança, ela pode quebrar uma aliança no caminho, e ela não percebe. O pior é que alguém que quebra uma aliança, ele começa a gerar sem aliança. Querido, alguém desobediente, você acha que ele vai gerar um bom cristão na fé? Vai. Alguém, escute, alguém que lidera ou faz qualquer coisa, está na igreja, é relevante na casa de Deus, mas é um homem sem aliança com Deus, você acha que ele vai gerar o quê? Ele vai gerar homens de aliança? Ele não gera homens de aliança. Querido, eu tenho aprendido isso de verdade. Homens que assumem uma aliança com Deus em cuidar da igreja deles, esses homens precisam ser casados. Pelo amor de Deus, existem lugares que o pastor pastoreia sozinho e a pastora pastoreia sozinha. Eu tenho um dó dele, de verdade. Eu tenho assim um pouquinho de pena, de tristeza, porque eu sei como é que é dolorido. Gente, se eu estiver pastoreando, não tiver aquela mulher magrela ali, bonita ali do meu lado, vou fazer o que da minha vida? Não tem como, porque como que eu posso dizer que eu tenho uma aliança com Deus se eu não consigo honrar alianças na terra? Quantos homens que não conseguem mais ter uma aliança com Deus que foi desonrando alianças na terra? Querido, Jesus disse, olha, vocês como é que vocês vão adorar o Pai?
Como é que vocês vão servir o Pai se vocês não conseguem acreditar que tem alguém do seu lado, que você pode servir alguém do seu lado, que você pode estar com alguém do seu lado? É por isso que uma vida na caminhada cristã de revelação com Deus vai começar pela comunhão. Porque nem sempre Deus vai aparecer, ou Marcelo vai falar assim: tcharam, eu sou Deus e você é o Gandré. Não. A maioria das vezes, quase sempre, Deus vai aparecer a você através de alguém, para te ensinar que para você crer em Deus, tem que começar a crer naquilo que você pode ver e palpar. É por isso que começa na comunhão. A pessoa entra por ali e não conhece Deus. Ela chega que ela canta, ela vê a irmã chorando. Aí daqui a pouco alguém vai dar um abraço nela. Agora bota a pessoa aqui dentro sozinha para conhecer Deus. Não tem nada aqui. Gente, ela vai ficar aí sentada sozinha. Nem os anjos vêm cá ver ela. Por isso que a Bíblia fala que onde houver. Querido, começa na comunhão. Se você tem dificuldade de ficar na hora do almoço, sentar e comer e conhecer o irmão, começa a mudar seu coração, querido, porque as revelações de Deus vão estar longe de você. As revelações estão na comunhão, cara. A maioria das coisas que Deus fala comigo, geralmente eu estou falando com alguém que instala. Eu não gosto de gente não, então vai ter comunhão com um animal, sei lá. Aluga uma casinha, faz um curral. Cuidado, que você pode ter comunhão com os porcos e encerrar sua comunhão com o Pai. Aí depois de bastante tempo você entende que os porcos não servem para nada. Você vai lembrar que até os servos da casa do seu pai comem bem e você não come mais. É ou não é, Elvis? Cara, o Elvis está sorrindo depois do retiro. O Elvis chegou naquele retiro acabado, olha a alegria dele. Ei, o Arthur começou a falar, olha a alegria do Arthur. Até levantou a mão. Ei, e tá solteiro, hein? Não vou casar esse menino, você vai ver. Eu só joguei. A casa de Deus é feita de comunhão, querido. Tem imaturo, tem maduros, tem filhos. A casa de Deus tem que ter comunhão e alegria, óleo do Espírito. Eu posso ouvir um amém? Então, se a revelação é algo que vai entrar em mim, vai me dar condição de caminhar no Espírito. Gálatas 5, versículo 25. Paulo vai dizer, cheio da revelação aquele homem. Paulo vai dizer: se andamos pelo Espírito, vivemos pelo Espírito. Deixa eu ver se é isso. Bota aí, minha filha. Você botou aí, você está rápido, hein? É verdade, é o contrário. Se vivemos uma condição de vida, você respirou pelo o fôlego de vida. Se vivemos pelo Espírito, a minha condição natural também é se mover pelo Espírito. É por isso que o homem que toma decisões erradas, a mulher que toma decisões erradas, querido, é de verdade. Eu vou falar para vocês estão desautorizados a tomar decisões sem a direção do Espírito Santo, cara. Quantos homens que mudaram de país, casamento acabou? Quantos homens que mudou de emprego porque ia ganhar mais e o relacionamento com a esposa encerrou? Quantos tomaram decisões o quê? Na carnalidade. Mas Paulo está dizendo que se você vive pelo Espírito, você se move pelo Espírito. Isso é um homem que tem a revelação dentro dele. Eu estou certo ou estou errado? Faz sentido para alguém aqui, por favor? Faz sentido? Não é, Adilson? Sei que tem o triplo da idade do Ronaldo. Ei. Quando eu falei que Adilson é o nosso ancião, o Ronaldo ficou triste. Ele é o nosso ancião. Acho que ele vai até pintar a barba de preto agora. O outro é esperto, deixa nem a barba crescer. Ué. Pastor, eu quero revelação, querido, mas nós vamos romper as alianças. A revelação está aqui dentro. De alguma forma a revelação está aqui no corpo, querido. Querido, eu vou te fazer uma pergunta. Quando Jesus se manifestou aos discípulos, ele foi atrás de Tomé ou foi atrás dos 10? Ele foi aonde? Foi atrás dos? Chegou lá e falou: Tomé, cadê Tomé? Tomé não está aqui não. Eu falei no retiro, sabe qual é o problema disso? É que Tomé foi receber a porção do Espírito Santo em Atos 2. Mas os 10 que estavam no lugar certo, na hora certa, na comunhão, prontinho para receber, Jesus disse: recebei o Espírito Santo de Deus. Homens que estão aqui na comunhão, nós somos antecipados. O mundo não nos pega de surpresa. Querido, Tomé foi receber o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Você vai esperar o quê? Vai esperar estourar a guerra para você descobrir que a guerra vai estourar?
Querido, é aqui que nós temos revelações que haveria guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho matando o pai. A gente está ficando surpreso com o quê? Se a Bíblia dentro de nós e a condição do Espírito Santo dentro de nós está nos mudando e nos dando revelação. Querido, não veja a hora de eu parar de ter que puxar homem pela barba aqui, ó. Eu já não puxo mais, tá? Já não puxo mais. Semana passada Deus falou comigo, eu falei, Senhor, eu tô tão, sei lá, estou me sentindo meio fraco, meio estranho. E Deus falou comigo, você está se responsabilizando por homens que não se responsabilizam comigo. Você está gastando tempo com homens que não gastam tempo comigo. É por isso que você está cansando. Na hora que ele falou isso, eu falei, a partir de hoje eu não puxo mais homem pela barba. O homem tem que ser responsável pela sua casa, pela sua esposa. Ah, minha mulher quer me largar, o problema é seu. Vai lá e ora por ela. Vai fazer um jejum, vai subir um monte, vai pagar um preço. Aí meus filhos vai orar você por eles. Querido, a minha condição como pai espiritual dessa casa é apontar uma visão. Se você quiser, você siga. Se não quiser, outras igrejas têm outras visões, tem pastores, está tudo bem. Nessa casa, eu sou o pai espiritual dessa casa, mas não sou o seu pai biológico. Calma que eu vou cair não. Eu não assinei certidão de nascimento, não assinei, nem conheço sua mãe, cara. Eu sou um pai espiritual. Qual é a minha função? A minha função é estar guardado o meu coração em Deus, para eu apontar a direção que essa casa tem que seguir. Está se colocando como Deus. Não, Deus é Deus. Eu sou um pai espiritual para essa casa. Lá na outra igreja tem outro pai espiritual. Ele pode ser chamado de pastor, mas ele é um pai espiritual, só ele não sabe. Querido, um dia eu virei para o meu pastor e falei assim, eu conversando com o meu pastor disse uma das coisas mais terríveis que eu já ouvi na minha vida. Ele falou bem assim: me para de procurar em mim um pai que você não teve, que eu não gostei. Aquilo entrou em mim assim, ó, uma das coisas mais horríveis. Gente, já me chamaram de feio, mas isso é terrível. Já me chamaram de gordinho, mas isso entrou em mim assim, isso quebrou meu coração. Você não sabe como é que uma paternidade dá um destino para a sua vida. Cadê os homens que estavam aqui? Cara, eu abracei aquele cara grandão ali, ó. Eu sei que ele é tímido, ele não vai ficar. Você quer ficar fica de pé, por favor, meu filho. Eu sei que você é tímido. Olha o tamanho desse homem aí. Português. Obrigado, filho, pode sentar. Ele me abraçou, sabe o que ele falou? Pai. Eu falei, meu Deus, lá no retiro, pai. Aí eu olhei para ele de novo. Deus te abençoe. Obrigado, pai. Não é a respeito de mim, querido. Eu não vou mandar na vida dele. Ele paga as contas dele, cuida da mulher dele. Ele está dizendo, cara, eu recebi um destino nessa casa. Querido, sabia que você pode estar no caminho sem destino? Você pode servir uma igreja, você pode ser um pastor na igreja, você pode ser um presbítero, pode ser um levita, o que for, mas você pode caminhar sem destino e não sabe. Você pode caminhar sem destino e não sabe. Capítulo 5. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler junto. Você me ajuda? 5 de Josué. Meu filho, você pegou o mel e colocou só um pouquinho d'água dentro, né? Você não colocou o mel na água não, né? Estou sem açúcar, mas vou ter que cortar o mel, amor. Não, tá bom, tá tranquilo. Não vou morrer não, tá até gostoso. Aleluia. É pra gente não desmaiar, que a gente tá aqui, sabe? A gente precisa de um pouco de doce no sangue. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Aqui os reis estão reconhecendo quem operou no meio do povo de Israel. Então agora o coração deles estão amargurados, estão tristes, porque tem um povo avançando, que não é sobre o povo que avança, mas sobre o Deus que faz o povo avançar. Esse povo está dentro de uma promessa, esse povo está dentro de uma realidade espiritual. Então fique tranquilo, se você está dentro de uma promessa, de uma realidade espiritual, as pessoas não vão temer você, vão temer o Deus que está por trás de você. Esse texto é claro. Versículo 2, naquele tempo, disse o Senhor: Josué, presta atenção, faze facas de paderneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de paderneiras
e circuncidou os filhos de Israel. Foi esta a razão, agora vai explicar, por que Josué circuncidou. Todo o povo, atenção, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Duas realidades. Existe um povo que saiu do Egito, que foi circuncidado no Egito, saiu do Egito para o deserto, e esse povo estava agora, tinha morrido. E o povo que nasceu no deserto, que foi gerado no deserto, esse povo estava sem a circuncisão. Versículo 6, porque 40 anos, olha aqui, eu vou te explicar porque 40 anos eles ficaram no deserto. Pronto, nunca mais você vai esquecer, está aqui no texto. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até, por que eles andaram? Até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor sob juramento prometeu a dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém em seu lugar pôs os seus filhos, e a este Josué circuncidou, porque estavam circunciosos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que todos pudessem sarar da sua circuncisão. Disse mais o Senhor a Josué: hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito, que pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Deixa a sua Bíblia aberta, que depois a gente vai ler o 10, o 11 e o versículo 12. Eu acho que o texto ele é bem claro. Está falando de duas realidades, daqueles que saíram do Egito. Querido, escute, a circuncisão, quem sabe o que é circuncisão? Todo mundo sabe, né? Acabou, circuncidou, com 8 anos de idade, com 8 dias. Entendeu, né? E só que isso era uma aliança que Deus tinha com Abraão. Então, a circuncisão era uma aliança. Alguns que gostam da palavra já estão pegando aí. O Senhor foi ministrando no meu coração esse texto. Eu recebi uma palavra em cima desse texto, que eu não sei se Deus vai deixar a gente entrar lá no retiro. E se Deus deixar a gente entrar, a gente entra. Senão eu vou continuar onde que eu estou. Escute, eles saíram do Egito com uma aliança. Só que durante o período do Egito, eles quebraram essa aliança. Querido, eu tenho aprendido que quebrar uma aliança com Deus, querido, você pode ser pecador, Deus te perdoa. De verdade, você pode ser um mentiroso, Deus te perdoa. Sabe, você pode cometer erros, Deus te perdoa e você continua com a sua aliança. Porque a sua aliança é por meio de Cristo Jesus. E não é o seu pecado, escute, não é o seu pecado que vai te afastar dessa aliança, amém? Querido, é verdade, escute, por muito tempo, quantas vezes eu vi irmãos e eu não participei da ceia, porque a ceia também é uma aliança. Quantos irmãos meus não podiam ceiar porque deram um beijo na boca de uma menina? Quantas irmãs que eu conheci que não podia ceiar porque deu um beijo na boca de um menino? Ou porque fez... Querido, a minha mãe, ela foi impedida de ceiar porque ela um dia na igreja, meu Deus, a mulher teve lá uma revelação e começou a falar línguas estranhas. E a minha mãe tem um dom de interpretação de línguas. E minha mãe começou a interpretar. E na hora que ela estava interpretando, Deus estava dizendo que o filho do pastor estava com tchanco com a menina lá da mocidade. Só que você vai interpretando e é um caminho sem volta quando você começa a ser usado por Deus, querido. Querido, quando você começa a ser usado por Deus, é um caminho sem volta. A Bíblia fala que Isaías chegou na cara do rei Ezequias e falou assim: você vai morrer. Põe a sua casa de ordem que você vai morrer, cara. Vai morrer agora. E ele estava saindo do pátio, Isaías estava indo embora. Aí o Ezequias foi lá e colocou a cara na parede e se arrependeu. Imagina Isaías voltando. Botei mesmo o dedo na cara dele e falei que ele vai morrer. Imagina a autoridade daquele homem. Opa, parei, Isaías, volta lá que ele se arrependeu. Volta lá e diz que ele vai viver mais 15 anos. Volta lá e fala. Imagina a cara do profeta tendo que voltar e falar assim: ó, cara, eu acabei de falar que você vai morrer. Alguma coisa aconteceu aí, você tem uma aliança com Deus que eu não entendo, que agora Deus diz que você vai viver. Minha mãe foi disciplinada, minha mãe ficou sem tomar ceia.
Querido, é uma aliança, e de verdade, o homem, ele só quebra a sua aliança com Deus, ele não quebra a aliança do outro com Deus. Sabia disso? Minha mãe é amada por Deus. Depois minha mãe encontrou Deus, foi lá e salvou a vida do filho dela. Minha mãe criou com 19 anos de idade. Aí conheceu meu pai, estou aqui com 36 anos. Aí depois, quando eu fiz 19 anos de idade, eu me converti um dia na igreja, eu pregando. Aí eu fiz o apelo. Quando eu fiz o apelo, minha mãe lá atrás levantou a mão, que eu nem sabia que eu estava na igreja. Quando eu olhei que era minha mãe, eu falei, meu Deus, eu estou me convertendo junto com ela. Meu coração se encheu de alegria. Por quê? Porque se Deus tem uma aliança, Deus tem uma aliança. Não importa o que você fez, o caminho que você andou, com quem você falou, com quem você se relacionou. Cara, Deus tem uma aliança com você. Essa aliança não depende da sua condição. Essa aliança depende do filho pendurado na cruz. Essa aliança depende do filho pendurado na cruz. Essa aliança depende do sangue de Jesus, dos umbrais das portas. Essa é a aliança que Deus tem com a sua igreja. Querido, não é eu que te afasto da aliança, querido, é você que pode quebrar a sua aliança com Deus. Esses homens quebraram uma aliança com Deus. Como? Querido, esses homens foram incrédulos. Eles foram... Se tem uma coisa que quebra aliança, chama-se... O que é que quebra uma aliança com Deus? Desobediência. Porque tudo que foi gerado por meio do Filho, para que essa aliança fosse intacta, foi gerado por meio da obediência do Filho em se esvaziar e descer na terra. Ai, meu Deus do céu, tudo que foi gerado no relacionamento do Pai e do Filho foi por base na obediência. A Bíblia fala que ele aprendeu a obedecer pelo tanto que ele sofreu, querido. Todos os passos de Jesus, tudo que foi gerado até na cruz do Calvário, foi gerado por meio da obediência, querido. Então o que quebra uma aliança com Deus é a nossa desobediência. Está lá os irmãos caminhando e tal. Os irmãos guerreiros de guerra, de repente foram incrédulos. Eles pararam de obedecer a Deus. Querido, quando você para de obedecer a Deus, você se torna um incrédulo, sabia? É verdade. Porque você fala assim, pastor, não acredita em mais nada das coisas de Deus. Pode ter certeza que começou lá atrás, quando você começou a desobedecer uma direção de Deus. Que ninguém fica incrédulo do nada. Querido, ninguém perde a fé do nada. Começa lá atrás, porque ele tem uma aliança. Com quem tem uma aliança, o Espírito Santo vem nas horas mais difíceis e nos acalenta, porque ele é o Consolador. Agora, quem quebra uma aliança quer andar separado do Pai. Querido, tem gente que está achando que tem aliança, vive como se tivesse uma aliança, mas essa aliança já foi quebrada pela obediência. Existe uma terra prometida, existe um lugar onde todo filho e filha deve estar na presença de Deus. E esses homens, essas mulheres ficam 40 anos. Você olha para você e fala, cara, eu estou aqui perdido há 40 anos. Eu não vejo as coisas acontecerem, eu não vejo as coisas fluírem. Eu tenho tantas promessas e não acontece, querido. Vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Querido, vai parecer que você tem uma aliança, mas você não tem. Quantos irmãos você conhecia? Talvez você conheça alguém e você julga dessa forma. Cara, só parece que tem uma aliança, mas não tem uma aliança. Porque quando você tem uma aliança, a primeira coisa, a marca de alguém que tem uma aliança é fidelidade, obediência. Sabia disso? É uma aliança que eu tenho com meu pai espiritual. Essa é uma aliança que eu tenho com a minha esposa. Quem fez aqui sabe o quê? Homem, se você anda sem aliança, vai comprar uma aliança. Ô, gente, eu sou um pai, então eu falo como pai. Vai comprar uma aliança, mulher. Homem e mulher de Deus não anda sem aliança, não. Anda, André. Tá sem aliança, não? No altar, quero ver ninguém de aliança, não. Principalmente vocês no altar, tá? Nem as mulheres que sobem nesse altar para orar, ninguém sem aliança, não. Nós somos homem e mulher de Deus. Nós temos que dar exemplo. Aliança, ó. Fala de quê? Fala de fidelidade, compromisso. Querido, e o que é uma aliança com Deus? Naquele tempo era uma circuncisão. Mas Paulo vai dizer que agora a aliança com Deus não é mais a circuncisão. A aliança com Deus é o Espírito Santo dentro de nós. A promessa que Deus fez a Abraão não parava na descendência de Abraão. Querido, a promessa que Deus fez a Abraão recairia sobre toda a humanidade.
Quando Jesus ele sobe aos céus, ele disse: eu preciso ir, porque eu indo, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Se você soubesse como que o Espírito Santo de Deus é precioso, como que o nosso Espírito Santo de Deus, ele é consolador, ele é amável, ele é adorável. Ele disse: eu irei para o céu, porque agora eu preciso ir, porque enquanto foi a ação do Pai, o Pai tratou com Israel. A minha função como filho foi morrer por Israel, mas agora a função do Espírito é consolar Israel, consolar os gentios, consolar a minha igreja. Querido, se você soubesse como que é precioso o Espírito Santo, todo homem que está caindo, mulher que está caindo, é porque está quebrando a aliança com Ele, porque não está amando mais o Espírito Santo. Estão amando as coisas, os presentes. Parece que tem uma aliança, mas não tem uma aliança. Querido, tudo que nós vamos gerando, nós geramos fora da aliança. Querido, escute. Sem aliança, nós não entraremos no lugar que Deus quer nos colocar, querido. Porque no final de tudo, a conquista é a intimidade com Ele. Você entrava nos... Irmãos, por favor, aquieta seu coração. Deixa eu pregar a palavra de Deus. Eu estou percebendo pessoas agitadas. Não fique agitada. Por favor, se você quiser, se tiver almoço, já libera o almoço, pessoal, embora, André. Mas eu vou pregar a palavra de Deus até Deus terminar de falar. Quando você entrava no pátio assim, você via o altar do sacrifício. Meu Deus do céu, era o altar do sacrifício. Aí você atravessava o pátio do altar do sacrifício. Você entrava na segunda parte, que era o santo lugar. Você olhava no santo lugar, você via o candelabro, você via as luzes da revelação, mas também você via o pão da propiciação, que era o alimento. Mas quando você atravessava o pátio do sacrifício, o santo lugar da intimidade, do alimento, você entrava no santo do santo, onde os querubins estavam, onde a presença de Deus estava. A Bíblia fala que tinha um véu que separava, mas na cruz do Calvário, quando a terra tremeu, quando ele suspirou: Senhor, eu entrego a Ti o meu coração, a minha alma. A terra tremeu e o véu se rasgou, querido. Eu estou dizendo para você que Jesus é a nossa aliança, que o Espírito Santo é a nossa aliança. Qualquer homem que vai entrar no lugar da revelação precisa passar com a aliança, o sangue do Cordeiro. Querido, era só sacerdote que entrava, era só sacerdote, mas agora eu e você, lavado pelo sangue, passamos pelo pátio, pelo santo lugar, e nós entramos, nós entramos na revelação. Pastor, eu vim cá para receber uma cura. Deus está curando a sua alma, querido. A sua enfermidade física não é tão grande quando você conhece. Deus está curando a sua alma. Deus trouxe pessoas aqui para curar a alma. Eu estou achando que eu tenho aliança, mas na verdade eu não tenho aliança nenhuma, cara. Eu tenho andado em desobediência, eu tenho andado em desonra, eu tenho andado em falsas promessas. Mas eu vou para o culto, pastor. Eu boto a camisa preta do apoio. Eu estou na missão social com a camisa amarela, querido. Mas você pode caminhar e está sem aliança. Lembra dos leões que eu falei? Você bota uma capa, você vai indo. Você vai indo. Deus está te isolando hoje. Deus, escute, Deus tem essa capacidade de nos colocar na comunhão, ao mesmo tempo nos isolar em nós mesmos, para que nós possamos olhar para dentro de nós e falar: cara, deixa eu perceber os detalhes que a vida não está deixando eu perceber. Deixa eu perceber os lugares que eu entrei, que a vida me conduziu, que eu não percebi. Está passando ano e ano e ano, e minha vida não muda, minha família não muda, a condição não muda. Querido, essa era a primeira realidade. Mas esses homens sem aliança, eles começaram a gerar homens sem aliança. Eles começaram a gerar, a Bíblia fala que eles não foram, esses homens, eles foram morrendo. E a cultura, escute, a cultura foi morrendo com eles. Porque era uma cultura do povo circuncidar o seu filho no 8º dia, sim ou não? Era no 8º mesmo, gente? Era, né? Era no 7º. Era no 8º. Era uma cultura, querido. Gabriel, escute, João Gabriel. Na medida que os homens de Deus, que pensam que tem aliança, que não tem aliança, que vai morrendo, a cultura vai morrendo com eles.
Os filhos que iam nascendo, eles já não queriam mais circuncidar. Eles já não queriam mais, ai meu Deus do céu, eles não queriam colocar numa aliança. O nome disso, sabe qual é? É egoísmo. O nome disso é soberba. Porque alguém que não tem uma aliança com Deus, ele vai andar na sua naturalidade. Todo homem, ele é egoísta e soberbo. Esses homens estavam andando no deserto. Escute aqui uma coisa. O pão caía para todo mundo. O pão caía para quem tinha aliança, e o pão caía para quem não tinha aliança. Por favor, atenção. A sandália crescia para todo mundo. Ô Alice, a nuvem cobria o sol para todo mundo. Todo mundo experimentava a sombra. Na noite fria, o calor era para todos. Era para quem não tinha aliança. Então não confunda, querido. Não confunda a aliança, o compromisso que Deus tem de guiar o povo, sabe, com a aprovação de Deus. Não, Deus está me aprovando que a geladeira está cheia. Isso não é aprovação de Deus, querido. Deus está me aprovando porque eu comprei 2 carros e estou com minha casa. Isso não é aprovação de Deus, querido. Deus pode estar só cumprindo e fazendo o que Ele quer fazer. Meu pai faz. É verdade, é ou não é? As pessoas pensam, não, eu estou aprovando. Você já reparou que a pessoa, quando entra num estado de miséria, ela quer buscar Deus? Mas quando o cara está confortável nos seus bens financeiros, ele não quer nem saber de Deus? É assim ou não é? É ou não é? Irmão, é assim. Ou você é de Marte ou você é da Terra. Na Terra é assim. Eu não sei como é que é em Marte, mas na Terra é assim. Quando o homem tem, ele se afasta de Deus. Quando o homem tem, Senhor, eu preciso. Querido, esses homens estão gerando outros homens sem aliança. O nome disso é egoísmo, porque eles estão na carne. Estão gerando na carne, vai morrer na carne. Tudo que nós geramos pelo meio da carne vai morrer na nossa carnalidade. Mas aquilo que é gerado debaixo de uma aliança, aquilo que é gerado debaixo de uma aliança, querido, se os meus filhos, se os seus filhos foram conduzidos debaixo de uma aliança que eu tenho com Deus. Ah, pastor, é porque eu estou orando e nada se resolve, querido, que isso é um relacionamento que só você fala. Sabia disso? Tem gente que eu acho que, se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou. Eu tenho que ser chato, cara. Ou com mulherzinha chata. Você vem falar comigo, só você fala. Quando Deus vai falar, você levanta e vai, eu preciso fazer alguma coisa. Ai, tá na hora de trabalhar. Deus, eu tenho 5 minutos, divide. Deixa 2,5 para você, 2,5 para ele. Tem 5 minutos, Senhor, eu preciso. Senhor, me dá. Senhor, não sei o que. Senhor, não quer. E Deus, tá bom. Aí quando Deus vai falar, você, tá bom, Senhor, obrigado. Porque se você está orando. Querido, eu não estou falando de mudança total. Se você não vê pelo menos detalhes da ação de Deus, você está em um relacionamento que só você fala. Experimenta sentar e falar assim: Senhor, a partir de hoje eu não peço nada. A partir de hoje eu não quero provisão. A partir de hoje eu vou sentar aqui, eu só quero ouvir a sua voz. Eu vou dar um jeito de ficar aqui até você falar, Senhor. Se o Senhor falar, eu também não falo. Aí vai ser relacionamento, querido. Saíram do Egito. Escute, eles estão sem aliança. Estão gerando também pessoas sem aliança. E Deus disse que o start para o movimento da entrada começar foi quando o último incrédulo e desobediente morreu. Quando morreu o último, Bruno, morreu. Opa! Os anjos chegam. Deus, é o seguinte, olha, aquela promessa que você fez, está na hora de cumprir. Por quê? Porque é o último incrédulo. O start para o povo entrar foi o quê? Foi o último. Quando aconteceu isso, Deus deu uma ordem. Agora é a hora dos filhos entrarem em aliança. Querido, eu vou falar para você, homens proféticos, por favor, vocês precisam ouvir isso. Sabe quando você vai percebendo que Jesus está perto? É quando você vê um número de filhos chegando na aliança. Eu não estou falando de pessoas que parecem ter aliança e não tem aliança. Quando você vê uma massa sendo selado pela aliança do Espírito Santo. Quando você começar a ver as ruas tomadas pelo Espírito Santo. Quando você começar a ver as cidades tomadas pelo Espírito Santo. Você vai perceber que Deus estará anulando a incredulidade da igreja. Deus estará anulando a incredulidade da igreja. É por isso que nos últimos dias o movimento de fé vai explodir dentro das congregações. Você vai ver um ambiente de cura, um ambiente de família sendo transformada, um ambiente de homens sendo transformado. Por quê? Porque esse vai ser o start da entrada.
nos níveis maiores de revelação. Deus vai abater os incrédulos. Deus vai abater o desobediente. Esses incrédulos e os desobedientes não vai travar a mim nem você. Não vai travar a igreja. Ou eles reconhecem ou serão abatidos. Rabachei Calabassu. Escute Portugal, igreja portuguesa, eles serão abatidos. Todo homem incrédulo no altar, todo homem sem fé, todo homem sem aliança, todo homem desobediente, eles serão abatidos, para que a igreja do Senhor entre nos lugares maiores de revelação. Quando Deus restaura a aliança, o fruto é a intimidade. Eu creio nisso em nome de Jesus, cara. Não, pastor, Deus ama a todos. Mas Deus, escute, existe um ímpio também, tá? Na igreja existe o lobo vestido de ovelha. É isso mesmo. Nossa, eu achei que todo mundo era... Não, gente. Não, pastor, porque eu sofri, porque eu estava debaixo de uma liderança narcisista. Aquela igreja era narcisista. Ai, como é um pastor Israel, ele falou isso, entrou no meu coração. É pastor narcisista, igreja narcisista. E ovelha narcisista? Hã? Ô irmãos, não tem não? Hã? Não, fala assim, não tem não? Eu sofri 20 anos sem discernimento. 20 anos, dá uma medalha para ele e para ela. Cara, você é um símbolo de perseverança e... Falta, sabe o quê? Ó, destino. Eu servi 20 anos no caminho, sem destino. Querido, 40 anos, eles tinham endereço. Ai, meu Deus, obrigado. Claro que tinha. Josué e Caleb foi lá, eles sabiam o endereço. Querido, quando a gente fala em destino, é o que o Elvis falou. Eu falei, homens, hoje não, dorme não, meu filho, pelo amor de Deus. Deixa eu sozinho não. Acabei de ungir um tangedor, vou ter que ungir um tecladista. Vocês perderam. Se tiver chegado 9h30 aqui, você vai ver como é que estava isso daqui. Vocês perderam. Teve até consagração aqui hoje. Escute, ele sabia o endereço da terra prometida? Sabia, varão? Não sabia? Sabia. Mas por que eles não foram? Porque eles não tinham. De verdade. É diferente quando você tem um endereço e quando você tem um destino. Quando você tem um endereço, você tem só um lugar para chegar. É? Agora, quando você tem um destino, querido, você não vai sozinho, você arrasta. Você pega assim um pouquinho assim, vem cá você comigo. Vem papai, vem mamãe, vem filhos, vem esposa, vem marido. Querido, quando você tem o endereço, Josué e Caleb sabiam o endereço, eles podiam ir sozinhos, mas eles tinham um destino, e o destino era eles entrar junto com o povo de Israel. Ei! A igreja do Senhor não tem um endereço, nós temos um destino. E sabe quem dá o destino? Só o Pai. O papai que mora lá no céu, ele nos dá o destino. Estou te ensinando, hein? Ele nos dá o destino. O papai que mora lá no céu. E nós entramos em aliança. Nós entramos em aliança. Querido, fica de pé comigo em nome de Jesus. Nós entramos em aliança. Nós entramos em aliança. E
o papai que mora lá no céu. Nós entramos em aliança. Nós entramos em aliança. Senhor, cheguei. Chegou, Josué? Cheguei. Caleb, chegou, cheguei. Aqui, peraí, pai. Toda essa multidão aí também chegou. Toda essa multidão também chegou junto comigo. Escute. Eu quero que você fique de pé, nós vamos cear. Eu tenho muito para transbordar, mas eu vou ser cauteloso, porque às vezes a gente transborda muito e as pessoas não pegam tudo. Então eu vou deixar uma medida para hoje. É de verdade, o homem de Deus vai percebendo isso, sabia? Às vezes a gente quer transbordar muito e aí as pessoas... Eu fui ministrar assim, ali, Deus me deu uma clareza. Deus, um vasinho pequenininho de 200 ml, ele cabe o quê? Qual é a quantidade de azeite que cabe? 200 ml. Aí você cai na olheira, amassa e faz um vaso um pouquinho maior, de 400 ml. Agora, qual é a quantidade de azeite que vai caber no vasinho de 400 ml? Entendeu o raciocínio? Às vezes você quer transbordar muito, e alguém está despejando lá, cara, não está funcionando nada. Então, cada ambiente, uma medida, querido. Eu tenho sabe, outra hora a gente ministra o restante dessa palavra. Mas nós precisamos entrar em aliança. Pastor, eu quero entrar até então. Vamos fingir, vamos parar de fingir que a gente tem aliança. Vamos parar de fingir? De verdade, vamos. Porque essa aliança que você fez lá no Egito, quando você saiu do Egito, você levantou a mão e eu aceito. Querido, mas entende, Deus está te gerando no meio dos processos, dos desertos. E como é que você vai entrar em aliança? Você sabia que todo líder, na Bíblia fala sobre isso. Eliseu vai chamar Elias de pai. Timóteo fala de vários filhos da fé. Barnabé é chamado de pai espiritual. Gente, isso é bíblico. Acorda, para de... Na internet, você já viu que todo mundo está batendo negócio de paternidade? Ô gente, pelo amor de Deus, vem experimenta. Se você não gostar, se não der certo para você, vai para outra igreja, você está liberado, a gente te abençoa. A gente dá uma oferta. Aqui, ó. Tudo oferta que caiu aqui hoje. A gente dá até uma oferta para você ir, a gente te abençoa, liga para o seu pastor. Eu falo que você é uma bênção, se for uma bênção, se não for, eu falo que você é maldição. É verdade. Você está rindo, filho? Não vamos fingir que a gente tem aliança, não. Vamos ter aliança. Mas como que funciona isso? Josué foi colocado como líder. Josué foi colocado como pai. Sabia disso? E sabe o que Deus colocou na mão de um pai? Quando Isaac subiu com Abraão, Isaac carregava a lenha, mas o pai carregava a faca. A gente ouviu isso do apóstolo, né? E quando Abraão levanta o cutelo, aquela é uma expressão do Cristo crucificado. Sabe o que o pai estava fazendo? O pai estava, atenção, por favor, eu preciso agora, Espírito Santo, me ajuda que isso entre dentro de cada um. Por favor, Espírito Santo, conduz essa palavra no interior de cada um. O pai Abraão estava imprimindo no filho. O pai Abraão estava imprimindo no filho as marcas de Cristo. Meu Deus do céu, cara. Aí pouca gente pega isso. Ele pega o cutelo para imprimir. Querido, quando Deus dá uma faca na mão de Josué, Deus está dizendo: Josué, você como pai, pegue cada filho, coloque ele dentro de um âmbito de aliança, Josué. Quantas pessoas que ficam perdidas no deserto porque não querem o destino de um pai. Ah, meu Deus do céu, quando eu vi o Marco daquele tamanho falando pai, eu falei: cara, Senhor, esse homem precisa de destino, Senhor, que eu sirva como uma direção para esse homem, que é a casa do leão do Algarve, tudo que o Senhor tem nos entregado sirva como uma direção para esse homem.
O Adilson tem um dobro da minha idade. O pastor Murilo falou assim: ancião, você vai ter que chamar ele de pai. Ele falou assim: eu já chamo de pai desde o 3º dia que eu cheguei na casa do leão. Querido, eu não estou fazendo aqui, sabe o quê? O Mechan que faz propaganda para mim não, querido. Eu estou querendo te livrar do opróbrio do Egito. Quando Josué pegou, ele pegou a faca, ele usou para circuncidar todos aqueles homens. Querido, sabe qual é o problema de você não ser circuncidado quando você chegou? É porque hoje você vai sentir mais dor, mas você tem que se submeter, cara. Porque uma criança com 8 anos sentia dor, mas sentia dor dentro da proporção dela. Agora um homem grande, maduro, uma mulher, ser circuncidado, meu Deus, olha a dor terrível. Mas suportar essa dor, suportar o cutelo que um pai possui, vai dar direção para você entrar em terras prometidas. Tem homens e mulheres vagando na casa de Deus para lá e para cá, e não conseguem fluir porque não tem uma paternidade para submeter, querido. Querido, eu vou dizer para você, eu sou ousado em dizer isso. Você precisava de um pastor enquanto você estava perdido. Se você foi encontrado, você precisa de um pai. Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mas ele encontrou as ovelhas. Agora a ovelha não é mais ovelha. Ovelha agora é filho de Deus. Está sem destino porque não aceita uma paternidade. Pula de igreja em igreja, de pastor em pastor. Querido, procura uma casa de paternidade para você. Se submeta e fala: eu aceito a paternidade de Deus. Isso vai te curar e vai te dar um destino, querido. Isso vai te curar e te colocar no lugar que você precisa estar. Não, pastor, eu aceito a sua paternidade, mas eu não aceito a faca, eu não aceito o cutelo. Querido, desculpa lá, eu só ando com um punhal na cintura, querido. Se você quiser submeter a paternidade dessa casa, eu vou gastar a minha vida, mas eu vou dar uma direção para você. Eu vou gastar a minha vida, mulher, mas eu vou dar uma direção para você. Eu estou me comprometendo com isso, porque o meu pai espiritual fez uma aliança comigo. Por quê? Porque Jesus tem uma aliança com os seus filhos. Deus tem uma aliança com os seus filhos. Nós andaremos pela aliança, e o primeiro passo é dizer: eu quero uma paternidade espiritual. Eu quero um destino. Enche-me com teu Espírito, derrama-me a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, Andar na sua direção. enche-me com teu Espírito, Deus nos trouxe aqui para renovar a aliança da mesa. tua unção. Vamos entrar em aliança. Tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama-me a tua unção. Eu vou fazer tua Querido, o que é que quebra uma aliança? Eu acabei de ensinar você o que é que quebra uma aliança. Desobediência. Deus me colocou na sua vida não para eu ter mais um filho espiritual, mas para você aprender a obedecer. E dói. O pai não fala sempre que o filho quer ouvir, sabia? O pai fala o que o filho precisa ouvir. O filho chegou perto de mim e falou assim: pai, como tem 28, você não vai nem pensar em saber quem é, porque isso expõe ele, mas é bom que ele vai aprendendo. Ele falou assim: pai, eu tenho uma unção pastoral, eu sei disso. Me molde, me prepare. E eu falei assim: então eu vou te preparar, meu filho. Então o termômetro agora é a sua conduta. A primeira coisa, eu quero que você vai cortar esse cabelo, tomar um banho. Eu quero que você vai arrumar a sua casa e começar a preparar a sua vida. Porque eu não vou empurrar você a goela abaixo da igreja, porque é a igreja que te reconhece como pastor, não sou eu. Eu peguei um cutelo bem afiadinho assim, tô... Ô, gente, Deus falou comigo, sentado naquela mesa, e eu falei para os irmãos: não tenha medo de perder homens e mulheres, não tenha medo de perder ninguém para outra igreja, porque você falou a verdade. Tenha medo de perder eles para o inferno, porque você contou a mentira. Querido, não vou poupar ninguém, porque Deus não me poupa, o meu pai espiritual não me poupa. Eu fui empolgado: pai, o que você achou? Meu filho, você foi com tudo. Foi em cima e embaixo. Você tem que aprender a ser mais maestro. Está até agora isso no meu coração: mais maestro, mais maestro. Porque quando o pai fala, ele não quer te matar, ele não quer te abater, ele quer te dar destino, cara. Só que a nossa humanidade, nossa carnalidade, nosso egocentrismo
Ai, quer andar como? Não, eu tenho um chamado desde o Egito. Eu tenho uma promessa que eu vou ser pastor, que eu vou ser presbítero, que eu vou ser isso. Querido, se você foi levantado alguma coisa sem paternidade, volte atrás e fala: Senhor, eu não quero caminhar sem um pai espiritual. Eu fui levantado sem um pai espiritual, meu Deus. Volte atrás e fala: Senhor, eu entrego o meu cargo. Eu não sou mais pastor, eu não sou mais nada. Eu só quero ser filho. Ai, a igreja pode te dar um título, mas o pai te dá uma herança de filho. A igreja te dá um título, mas o pai te dá uma herança. O pai te dá uma herança, meu filho. O pai dá uma herança de filho. Ah, Espírito Santo. Deus está chamando homens e mulheres aqui, querido. Querido, não vou perguntar se você é de outra igreja. Eu não quero saber se você está em pecado. Ei, escute aqui. Escute, não conta para ninguém não, que o povo não entende. Eu não quero saber se você é casado com essa mulher que está do seu lado ou esse homem. Eu quero dizer para você que tem uma aliança. E o homem nenhum pode quebrar essa aliança. O homem não pode quebrar a aliança do outro homem. Você só pode quebrar a sua aliança com Deus. Não, pastor, você está dizendo o quê? As crianças vão tomar ceia agora. Não, pastor, as crianças, elas não discernem o corpo. Querido, discerne mais que eu e você, querido. A criança está de mal com outra, ela consegue repartir um pão e comer, você não. Elas discernem mais o corpo. Jesus disse: deixai que vinde as minhas criancinhas. Querido, a ceia não é para definir quem tem pecado e quem não tem pecado. A ceia é para definir quem tem aliança e quem não tem aliança. Deus não está perguntando se você tem pecado. Deus quer saber se você tem uma aliança. E se você não tem uma aliança hoje, vai. Se você ainda não tem uma aliança, você vai ter uma aliança hoje. Pastor, eu pequei ontem, o problema é seu. Assuma as consequências e muda a sua vida a partir de agora. Ai, pastor, tem 10 anos que eu não sei. Eu estou em pecado, meu Deus. Acerta a sua vida, mas hoje entre em aliança. É isso que vai te fortalecer. Querido, por favor, nós não colocamos muro onde Deus deu o seu filho para ser um caminho. Então todos podem participar da ceia. Pode ir, meus filhos, em nome de Jesus. Eu vou fazer tua vontade, andar na sua direção. Enche-me com teu espírito, derrama-me a tua unção. Eu vou fazer. O que quebra a aliança do pai e do filho é só desobediência. Não é o pecado, não é o seu erro. Eu tenho aprendido isso. Às vezes me dá vontade de ter raiva dos filhos, eu não consigo. Porque o pai nunca tem raiva do filho. O filho pode ter raiva do pai, mas o pai nunca tem. Deixa Deus revelar um coração paterno para você. Eu vejo pessoas participando da ceia hoje, se libertando da orfandade. Ai, Espírito Santo, liberta da orfandade. Eu não tive um pai para imitar, Alice. Mas hoje Deus me deu um pai espiritual para imitar. Não é assim que o AP faz? Eu não tive um pai para imitar. Eu não tive. Agora eu tenho um pai espiritual para imitar. Aquela cadeirinha ali é porque eu imito ele todos os dias. Essa casa deu destino para minha família, querido. E essa casa quer dar destino para você também. Por favor, não quero que você faça parte de uma igreja. Uma das palavras que eu recebi naquele retiro é que essa casa é uma casa para 1000 pessoas em pouco tempo. 1000 pessoas em pouco tempo.
Aí você acha que eu me assusto porque vieram 100 pessoas? Deve ter umas 100 pessoas aqui. Você acha que eu me assusto? Ai meu Deus, falta 900. Eu não quero saber se falta 900. Eu sei que já começou com 100. Ai, você não tem medo que as pessoas vão dizer: não, eu estou bem definido no meu pai. Estou bem definido, eu sei que eu sou filho. Mas falaram mal de você, estou nem aí, eu sei que eu sou filho. Mas pastor, estão te traindo, falando mal da sua esposa, dos seus filhos, estou nem aí, eu sei de que eu sou filho. Ai, Deus quer definir o seu coração. Escute, eu vou repetir porque isso é muito forte. Escute. Deus, por favor, escute isso. Deus não quer saber se você tem um pecado. Deus quer saber se você tem a aliança. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu filho, Deus quer usar a sua inteligência no reino dele. Escute, Arthur, Deus quer usar a sua inteligência no reino dele. Mas toda vez que você for usar a sua inteligência para você, Deus está dizendo que você vai usar a sua inteligência. Não tem a ver com a congregação, tem a ver com o reino dele. Não tenta absorver isso em você mesmo. O Elvis falou bem assim para mim: pai, eu vou contar o meu resumo, que eu cobrei os homens a fazer o resumo, não foi? Ele falou: pai, eu não fiz o meu resumo, eu vou te contar o meu resumo. O meu resumo nesse retiro foi: eu estava em um caminho, descalço, e eu olhei no final daquele caminho e tinha um velhinho me esperando. Aí eu fiquei curioso, igual você tá. E ele falou bem assim para mim: e quando eu cheguei nesse velhinho, eu encontrei um pai. Se você encontrou um pai, Elvis, você encontrou a cura da orfandade. E se você encontrou a cura da orfandade, você está transicionando para Arthur a cura da orfandade. É por isso que Deus quebrou. Deus veio com uma marreta e quebrou todo o muro da divisão que havia entre você e seu filho. Ei! Há uma unção de Deus aqui. Deus está curando homens e mulheres da orfandade aqui, ó. Quem encontrou um pai está sendo curado. Ei, de toda a orfandade aqui, ó. Eu vou falar para você uma coisa, vai ficando cada vez mais difícil, Glass. Se a gente não entrar num ambiente que a gente consiga digerir tudo que o Senhor tem nos entregado, nós vamos ficar doidos. Vocês estão percebendo que essa fumaça está aqui? É só no churrasco lá fora. Essa fumaça que está aqui é do churrasquinho lá fora, tá, irmão? Fica tranquilo. Eu estou sacrificando lá fora. É para selar a comunhão. Mas lá fora tem carne. Lá fora é carnalidade. Pede o Senhor uma vez, você ir lá na rua da Ouro e fala assim: deixa eu sentir um cheiro aqui. Você vai sentir cheiro de churrasco. Carnalidade. Só tem carne, só tem carne, só tem carne. Querido, mas dentro de uma casa de paternidade, ô Elvis, tem pão e tem vinho. Pastor, como que eu vou iniciar? Eu vou ter que ler mesmo. Pega seu pãozinho assim na mão, igual eu peguei. Pega assim. Numa casa de paternidade tem pão, tem vinho, tem alimento e tem cura. Essa é uma casa de paternidade. Mas pastor, tem destino? Tem, mas para o destino Deus vai te alimentar com pão e... Escute, se você está em um destino, Glass,
Deus sempre vai te alimentar com pão e vinho. Se você está em um destino, cara, como que essa mensagem está bíblica? E eu, de verdade, eu não estou nem fazendo esforço, está vindo as coisas. Se um destino para a terra prometida tem pão, e o destino para a terra prometida tem vinho. Então, o destino para a terra prometida inclui uma aliança com a mesa. É por isso que Jesus disse: façam isso em memória. Agora, quem foi que intitulou a ceia uma vez por mês? Foi só nós. Você sabia que a ceia é para ser todos os dias? Porque alguém que está com um destino, ele não está em uma estrada, ele não tem tempo de paradas, ele não tem tempo para atalhos. Querido, quem tem destino não precisa de placa para apontar caminho. Quem tem destino tem um GPS funcional, espiritual dentro dele. Querido, enquanto ele está no destino, ele está na aliança. Enquanto ele vai pelo destino na aliança, ele vai comendo do pão e bebendo do vinho. Escute, quando você comer desse pão, eu vejo, de verdade, eu vejo Deus dando destino para homens e mulheres aqui. Porque o pão e vinho só tem para homens que estão com destino. Querido, se você está numa estrada, você vai parar para fazer uma curtição. Você vai falar assim: cara, eu preciso de algumas coisas para eu ser mais crente. Eu preciso de uns eventos gospel. Precisamos de algumas coisas assim para eu ir para a igreja. Querido, mas quem tem um destino só precisa de pão, só precisa de vinho. Pega aí o seu pãozinho. Senhor, levante assim comigo. Senhor, esse é o símbolo do teu corpo, Jesus. Pai, a tua palavra diz que todo homem, toda mulher que está em aliança com o Senhor convida para a mesa para participar do seu corpo, Senhor. Pai, nós entendemos que participar do seu corpo ele é congregacional. Participar do seu corpo, Senhor, é como membros de um só corpo em unidade. É uma unidade composta, Senhor, cada um na sua particularidade, formando um corpo. Senhor, nós entendemos que esse é o símbolo, esse pão aqui, esse pão é um símbolo do teu corpo, Jesus. Mas nós sabemos que o corpo de Cristo carrega as marcas de um Pai. Nós sabemos que o corpo de Cristo carrega as marcas de um Pai. Ah, Senhor, eu peço em nome de Jesus que todo homem que comer desse pão, todo homem que se tornar participante do seu corpo, torna-se participante da igreja, da congregação, mas também se torna participante dos sofrimentos. Nós sabemos, ó Pai, que esse pão é o símbolo do corpo de Jesus, mas o corpo, a sua igreja, precisa carregar as marcas de um Pai, precisa carregar as feridas de um Pai, precisa carregar as marcas sobre nós, Senhor, porque a tua palavra diz, ó Pai, que se nós sofremos com o Senhor, certamente nós ressuscitaremos com Ele. Querido, só você que quer se tornar participante do corpo de Cristo, coma do pão, participe nessa manhã em nome de Jesus. Deus está curando homens e mulheres da orfandade nesse lugar. Ele está dizendo: a minha aliança está intacta. É você que quebrou, a minha aliança está intacta. Eu preciso. Shekalara hasore kalara hasupika. Que se torna participante nas marcas do Filho, se tornarão também participantes da glória do Filho. É Paulo que está dizendo, aquele que recebeu a revelação dentro dele.
Aquele que participar do sofrimento do Filho certamente também herdará a glória. Coisa mais poderosa que essa. E quem é que testifica isso? O Espírito Santo testifica dentro de mim que nós somos filhos de Deus, gritando Abba. Meu Deus, está gravando isso daí, meu filho. Isso dá um livro que Deus nos deu aqui. O Espírito Santo é a nossa aliança. Espírito Santo, domina esse homem, essa mulher, Espírito Santo. O Senhor é a aliança, Espírito Santo. É o Senhor que traz o homem, que traz o filho e traz o pai em um só lugar, Espírito Santo. Olha o Espírito Santo domando o seu ser. Você sabe o quanto você foi egoísta, soberbo. Mas hoje o Espírito Santo está te trazendo para o altar. Ele está te trazendo para o altar nessa manhã. Vamos, vamos. Olha como ele está te visitando. Olha o quanto que você é filha, mulher. Olha o tanto que você é filho, homem. E aí, Mariana, o tanto que você é filha. Olha aí, Fábio, o tanto que você é filho. Olha, Dilson, Glass, o tanto que vocês são filhos. Olha, André, o tanto que você é filho. Olha aí o Cutel de... Segure aí o seu cálice, vai cantando isso. Versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal. Gilgal é a casa aonde a faca passou. E os filhos se tornaram filhos. E os bastardos de uma religião se tornaram filhos e herdeiros de uma herança. Gilgal é a terra aonde, escute, quando Deus tira o povo do Egito, Deus tirou o povo do Egito. Mas Gilgal é a terra onde Deus tirou o Egito do povo. Porque eles entraram em aliança. Gilgal é uma casa onde pais e filhos se reúnem. E sabe o que aconteceu nessa casa? Estando, pois, todos os... Agora o texto chama filhos de Israel. Acampados em Gilgal, eles celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, na campina de Jericó, nos lugares mais plenos de Jericó, já fazia parte da terra prometida. Escute. Versículo 11. Eles comeram do fruto da terra no dia seguinte. Então atenção, no primeiro dia eles comeram do cordeiro da mesa. Primeiro dia. Isso fala de redenção. Em Gilgal tem redenção. Em Gilgal o cordeiro está na mesa. No primeiro dia. Mas a Bíblia fala que no dia seguinte, no segundo dia, eles experimentaram pela primeira vez o produto, o fruto da terra prometida. Pela primeira vez, eles só viviam de maná. Mas pela primeira vez, Rayane, eles foram lá. Gente, que cenário lindo. Em Gilgal. Na primeira vez, no primeiro dia, mesa, Páscoa, cordeiro. No segundo dia, pela primeira vez, alguém foi lá
Olha o texto. Comeram do fruto da terra no dia seguinte, a Páscoa. Comeram pães asmos, cereais tostados. Comeram tudo nesse mesmo dia. E no dia imediato, primeiro dia, redenção. No primeiro dia, redenção, a mesa está posta. E no segundo dia eles começaram a experimentar pela primeira vez algo de uma terra prometida. Querida, é porque eles estão entrando em uma nova jurisdição. É porque antes eles não tinham aliança. E quando não tem aliança, só vive do maná. Mas após a aliança, eles começam a experimentar algo de uma terra prometida, de um lugar onde Deus nos prometeu. A Bíblia fala que Noé, experimentando poderes da era vindoura, ele construiu uma arca para projetar salvação para ele e para sua casa. Experimentando os poderes de uma era vindoura, experimentando poderes de uma terra prometida, de um lugar que o Senhor diz que eu e você vamos acessar. Mas pastor, não entrei, mas você já pode experimentar. Porque a Bíblia fala que em espírito nós já estamos assentados, já somos cordeiros de Cristo. No primeiro dia tem cordeiro na mesa, tem redenção. No segundo dia, ele pega um fruto. Eles começaram a se relacionar com aquela terra. O que é que aconteceu? No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná. Acabou o maná. Maná era provisão, querido. Escute, acabou o maná. Só que, atenção, a provisão ela não acabou, ela só mudou. Ó, escute, a provisão ela não acabou, é porque o maná é provisão para quem está no deserto. A provisão do maná é para quem ainda não entendeu a sua identidade. A provisão do maná é: eu quero provisão, eu quero provisão. É a mesma coisa sempre, do mesmo jeito. É porque ainda você está em um lugar de deserto, você está em um lugar fora da intimidade. Mas a Bíblia fala quando eles entraram e começaram a experimentar o fruto dessa terra, imediatamente Deus pode cessar o maná que já entraram onde tu queria. Pode cessar o maná nos céus, porque eles já estão comendo de uma realidade espiritual. Porque agora eles são filhos. Pode cessar o maná, que eles já estão comendo o fruto da terra. Aproveita. E a Bíblia disse: e não tiveram mais os filhos de Deus, não tiveram mais necessidade do maná. No ambiente comigo, não tiveram mais necessidade do maná. Eles não precisaram mais do maná. Mas, entretanto, todavia, eles passaram a comer novidades da terra prometida.